Salve, salve, galera. Boa tarde. Em 17 minutos, o Palmeiras mostrou que tá muito vivo na busca de mais um título brasileiro. Ó, depois do 5-0 pra cima do Criciúma, o time do Abel, descansadinho, deixou claro pro líder Botafogo que não pode vacilar, não pode hesitar um minuto, porque o Palmeiras tá de olho. Embalar e chegar. Meu amigo, minha amiga, não estranha o ritmo da voz deste repórter. Eu vou precisar falar assim porque foram muitos gols, ou a gente vai terminar essa reportagem depois do jornal hoje. Foi tudo muito rápido. Olha o reloginho ali em cima. 48 segundos de partida, Palmeiras 1-0. Flaco Lopes, o argentino, é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 20 gols. Patrick de Paula tentou usar a lei do ex, mas não rolou por causa do Everton. No mais, era Palmeiras no ataque. Palmeiras fazendo gol. Que jogada do Estevão e do Marcos Rocha. Finalização de Felipe Anderson. Primeiro gol do camisa 9 na arena. 2-0 Palmeiras. O Criciúma não estava se ajudando, né? Teve gol contra. Na parceria, Estevão entrou com o chute e o zagueiro do Criciúma com a finalização. 3-0 Palmeiras. Acelerado estava o Estevão. Ele voltou voando da seleção. Estava muito perto do gol. E acelerado não é exagero não, né, Abel? O Estevão, quando chegou aqui, não tinha dormido nada. Primeiro treino ele queria treinar. Não. Vais para dentro, vais recuperar e vais para casa dormir. E o gol dele saiu. No segundo tempo, Estevão estava livre para fazer 4-0 Palmeiras. É do menino de ouro! Repare que ele começa o contra-ataque, depois aparece para marcar dentro da área. Botafogo, o Palmeiras é vice-líder. Todos os jogos pra gente são decisivos e a gente tá encarando isso, 13 finais, ganhamos mais uma agora. E vamos estar em busca do campeonato, vamos seguir firmes para os próximos jogos e, se Deus quiser, terminar ele lá em cima da tabela. O Palmeiras goleou com 1 a menos em campo. Caio Paulista foi expulso aos 21 do segundo tempo. Ufa! Agora com mais calma, gente. O Palmeiras já falou que a resposta para as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores é brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E além da goleada, a torcida viu a volta da confiança de um dos ídolos do time. Rafael Veiga voltou a marcar, voltou a vibrar. 5º gol do Palmeiras. Mas esse a gente vai ver bem devagar em câmera lenta. Olha que o goleiro do Criciúma nem se mexeu. Gol de número 50 do Veiga na arena. É o artilheiro do estádio. Pra dizer pro Abel, tô aqui, hein? O meia tá na reserva do Verdão. É muito difícil no Brasil um jogador aqui conseguir estar. E ele não está, ele está no clube há 8 anos. Eu não sei se como treinador consigo ou aguentava estar tanto tempo num clube. Tempo. Tá aí uma palavrinha interessante. O Abel quer mudar as coisas. É briga pelo título, sim, mas num ritmo de vida menos acelerado. Faltam quantas? 12? Mas uma de cada vez. Não posso ter esta ansiedade, como já vos disse. E para mim o futebol, e já disse aos jogadores, tem que ser como um parque de diversões. Tem que ser como hoje, ir para dentro de campo e sentir que os meus jogadores têm prazer e se estão a divertir no jogo. Sendo que o caráter de responsabilidade tem que estar lá, o esforço tem que estar lá, a atitude competitiva tem que estar lá. Realmente para o Palmeiras todo esse descanso, esse período que o time teve de descanso e treinamento, principalmente para a preparação para os jogos. A gente viu o resultado nesse jogo contra o Criciúma. O Abel, claro, ficou nervoso naquela pergunta. Aquela pergunta foi se ele poderia escalar o Veiga e o Maurício juntos só com um volante. Aí ele falou, não, aí já é demais, estão querendo se meter no meu trabalho. E aí o viver fundamental foi para o espaço. Mas o certo é que o Palmeiras está nessa boa fase no Campeonato Brasileiro. 3 vitórias depois das eliminações na Copa do Brasil e Libertadores e 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. Nesses 3 jogos, 12 gols, não sofreu nenhum gol. Palmeiras vai em busca, segue na perseguição ao Botafogo e só depende dele, porque na antepenúltima rodada, na rodada 36, vai enfrentar o Botafogo em casa. Então, muito importante esse momento e, coincidentemente, né,
como aconteceu no ano passado, na arrancada diante do Botafogo, buscando o título, o protagonista também é um jogador de 17 anos, formado aqui nas categorias de base. Saiu o Hendrick, entrou o Estevão, que tem sido fundamental nessa arrancada do Palmeiras, com 4 gols nos últimos 3 jogos. Para a próxima partida, o Palmeiras não terá o Caio Paulista, que foi expulso aos 22 do segundo tempo. O Caio Paulista que está envolvido numa polêmica, a ex-mulher dele denunciou a agressão do jogador nas redes sociais, ele divulgou nota negando todas essas agressões. O Palmeiras se posicionou dizendo que é contra qualquer tipo de agressão e diz que o diretor de futebol já ouviu o jogador e ele negou todas as acusações. Então o Palmeiras vai acompanhar de perto esse caso. Para o próximo jogo, o Caio Paulista está suspenso contra o Vasco da Gama. Então é isso, Bruno, Mário. Palmeiras hoje de folga. Viver é fundamental e a partir de amanhã recomeça os trabalhos para enfrentar o Vasco da Gama no final de semana. Mas todos os jogadores e o técnico Abel Ferreira destacaram a importância desse descanso, desse espaçamento de um jogo entre o outro, dessa preparação. Inclusive o Felipe Anderson falando que agora entende melhor os jogadores, está entendendo os movimentos que o técnico quer, ele que é titular nos últimos 4 jogos do Palmeiras. Então o Abel achou a equipe e o time agora está descansado para buscar esse tricampeonato nacional. Eu só pergunto à comissão de arbitragem porque é que no jogo com o Botafogo, em que aconteceu a mesma coisa com o Flaco Lopes, não é o vermelho também. É só isso que eu quero. Depois dizem que o treinador de Palmeiras é reclamão, é resingão. Foi isso que eu disse ao Bandeirinha, disse, e dou os parabéns a este árbitro, porque de facto, na minha opinião, e tendo em conta os 3Ds, que tem a ver com a distância, tem a ver com o domínio, depois dizem, mas o lance do Botafogo não há o domínio. Pois não há domínio. Se eu faço falta sobre você, eu não vou deixá-lo dominar a bola. E eu e todos os treinadores e clubes do Brasil gostavam de saber que é para a comissão de arbitragem e todos os árbitros, sempre que acontecer um lance destes, que seja igual para todos. O final de semana foi tenso para o lateral palmeirense. No sábado, a ex-mulher do jogador, Clara Monteiro, veio às redes sociais expor que no ano passado sofreu agressões verbais, psicológicas e físicas. E isso sem citar o nome de Caio Paulista. Mas o advogado dela, Marcos Paulo Arias, disse que ela entrou na justiça contra o lateral pelas agressões. O jogador se manifestou em nota dizendo que nunca a agrediu e ressalta o respeito como mãe de sua filha. O Palmeiras também se manifestou dizendo que conversou com o jogador, que negou os fatos. O clube afirma ainda que não tolera nenhum tipo de violência contra a mulher. Hora de falar sobre Estevão, um menino craque do Palmeiras, acaba de se igualar a Neymar e vai superá-lo em breve, pelo menos na comparação com a primeira participação do Neymar no Campeonato Brasileiro. Quando o Neymar tinha 17 anos e defendia o Santos, sua participação no Brasileirão teve 16 momentos com gols. Foram 10 gols e mais 6 assistências. Já o Estevão chegou a essas mesmas 16 participações em gol. A grande diferença é que foram 9 gols e 7 assistências. Como ainda restam 12 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, dá para cravar que o Estevão fará do seu primeiro Campeonato Brasileiro, com 17 anos de idade, um campeonato mais positivo do que o do Neymar. Com uma curiosidade, o Estevão é hoje o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele soma 9 gols contra 11 do Pedro, que não entra mais em campo. Pedro, você sabe, o atacante do Flamengo passou por cirurgia e volta só na metade do ano que vem. Então, a chance de o Estevão, em seu primeiro ano de Campeonato Brasileiro, se sagrar campeão com o Palmeiras e terminar como artilheiro da competição. É bem verdade que tem uma turma boa atrás dele. Se o Estevão tem 9 gols, com 8 aparecem o Lucero, do Fortaleza, o Verratti do Vasco e o Flaco Lopes do próprio Palmeiras. Com 7, Everaldo, Luciano, Hulk e Isidro Pita. Quero deixar 2 perguntas para você. A primeira delas, Estevão tem potencial para quê? Ele vai ser jogador de seleção brasileira, vai brilhar na Europa ou é tudo fruto da ilusão da imprensa e de torcedores alviverdes? Segunda coisa, briga pela artilharia do campeonato, você já tem um palpite? Só para completar, vale registrar que o Palmeiras amassou o Criciúma por 5-0 sem tomar conhecimento, partida disputada no Allianz Parque, terceiro jogo do Palmeiras depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América, terceira vitória fácil, com goleada, sem sofrer gols. Palmeiras muito forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar sobre um outro assunto aí que surgiu aí nas notas, que eu vou tentar apurar para vocês, mas eu ainda não tenho nada sobre, mas se vocês tiverem, por favor, me traga aqui nos comentários. O que vocês acham do Arthur Melo, jogador que foi do Grêmio,
e hoje ele está no Juventus, não está tendo um bom rendimento lá, tanto é que o Juventus está querendo negociá-lo a qualquer custo para outros clubes, mas nenhum clube está querendo contratar, e segundo as informações que chegam em todos os portais por aí, é de que ele foi oferecido ao Palmeiras. Não que o Palmeiras foi atrás dele, mas sim ele foi oferecido. Ele é volante, talvez se o Palmeiras precisar vender algum jogador, mas a gente acabou de ver que o próprio Richard Rios vai permanecer, não acredito, talvez se o Gabriel Menino, ou até mesmo o Zé Rafael sair, talvez sim, mas não acredito que isso possa acontecer. Ele tem 28 anos de idade. Agora eu gostaria da opinião de vocês sobre o Arthur Melo. Será que realmente o Palmeiras pode ser seduzido pelo empresário que ofereceu o jogador ao Palmeiras? Não sei. Não sei se também daria certo aqui no Palmeiras, não. Pelo visto, ele não está performando muito bem por lá. Porque, ó, a CNN, 3 de setembro, disse o seguinte: sem conseguir vender Arthur Melo, Juventus inscreve ele no campeonato, na Champions, né? Mas ele não está sendo utilizado lá. Aí tem uma outra matéria aqui dizendo também, ó, Juventus deseja vender Arthur Melo, ó, TNT Sport. Isso daqui foi dia 24 de julho. E assim vai, muita gente querendo vender o Arthur Melo aí. Arthur deixa a Fiorentina e foi pro Juventus, enfim. Isso daqui já é mais antigo, é de 5 de junho. E a Juventus está a qualquer custo querendo negociar o jogador, mas não está conseguindo. E é isso, gente. É o que temos para falar sobre o Palmeiras no dia de hoje.